a relevância dessa disciplina? Bom, a ecologia de campo, para a gente ter uma ideia melhor, é bom a gente fazer uma contextualização rápida do que é a ecologia propriamente dita, né? O grande foco de atuação da ecologia, que é uma ciência, é as interações dos organismos com o seu meio físico, seja as condições físicas, os recursos e organismos de outras espécies, né? Então, esse é o grande campo de pesquisa e de estudo da ecologia. E a ecologia de campo, ela faz parte da formação do cientista que se dedica aos estudos ecológicos. Então, lá na Universidade Federal do Acre, nós temos o programa de pós-graduação em Ecologia e Manejo de Recursos Naturais. Foi o primeiro programa de pós-graduação da UFAC, tem mais de 15 anos de existência. E nós temos, então, um cronograma de atividades e disciplinas que preparam o nosso estudante em nível de pós-graduação, no curso de mestrado, a ser um cientista na área de ecologia. E o que um cientista precisa para desenvolver um projeto de pesquisa? Ele tem que ter uma base conceitual, ele precisa saber elaborar e propor hipóteses explicativas, que são as respostas na ciência. Para testar essas hipóteses, ele precisa fazer um delineamento amostral e depois ele precisa organizar os dados para tirar suas conclusões. E não para aí, né? Então, para de fato ser ciência, esses dados, esses resultados precisam ser divulgados. E isso é divulgado de forma escrita, através dos artigos científicos, em periódicos, nas palestras, em congressos. Então, ele tem uma série de habilidades escritas da escrita e também comunicação oral. E a ecologia de campo então a gente trabalha dentro do programa, dentro de um ano de disciplinas que eles fazem lá no nosso programa, a gente trabalha todas essas habilidades e culmina esse curso de formação com a disciplina de ecologia de campo, em que os nossos estudantes, com os professores, passam cerca de 20 dias no interior do estado, numa área com floresta, e pondo em prática todas essas habilidades que eles foram trabalhadas durante esse um ano de formação. Então, é nesse contexto que entra a ecologia de campo, é o momento de pôr em prática todas as habilidades que foram trabalhadas e desenvolvidas durante um ano de formação. Então, é na ecologia de campo, ou seja, em campo é que ele vai testar os conhecimentos dele. Exato. Vai acabar usando aquilo para poder fazer, vamos dizer, uma medição na floresta, ou delinear o comportamento de alguma espécie. Exatamente. Etc. Bom, pesquisas aplicadas têm sido direcionadas para a conservação biológica, recomposição de áreas degradadas, uso de bioindicadores, agroecossistemas, doenças parasitárias, enfim, né? Tem muita pesquisa aí. No caso do Acre, o que está sendo pesquisado aqui e por quê? Bom, o que se refere à área de ecologia, né, como eu falei, o programa é um programa bastante antigo já na instituição. Muitos dos trabalhos de uma iniciativa do governo, que se chama Zoneamento Ecológico Econômico, teve a participação de docentes lá da área de ecologia, zoologia e botânica da Universidade Federal do Acre. Também, muitas das nossas dissertações de mestrado do programa têm trabalhado visando verificar a resposta dos diferentes tipos de organismos às mudanças do uso do solo, transformação de floresta em pastagens, áreas que sofreram algum tipo de impacto. Então, nessa área entra os bioindicadores, que são organismos que vão te indicar o estado de conservação de um ambiente, de um ecossistema, né? Então, por exemplo, você pode inventariar a fauna de organismos de uma área de floresta, de áreas de floresta e de uma área totalmente impactada, que seria uma pastagem. Então, você sabendo as espécies da fauna que estão na floresta e no pasto, posteriormente você pode indicar o estado de conservação de uma floresta que esteja entre um pasto e uma floresta. Que estágio de recuperação ou conservação está essa floresta? Se foi feita uma medida de recuperação da área, o quão próximo essa área está de uma floresta preservada ou de uma área degradada. Então, isso é uma área muito interessante, que é da bioindicação. Certo, mas no caso desse, a gente pega um remanescente de floresta, uma floresta secundária ou terciária, próxima à pastagem, né? Esses estudos ajudam na recuperação do potencial da floresta original, no caso? Sim, certamente. Então, você
fazendo essas observações da biodiversidade e também o que as espécies fazem nesses ecossistemas, o papel de cada espécie, você tem como prever cotas dessa recuperação ou avaliar se uma determinada técnica de recuperação ou esforço de recuperação está atingindo as suas metas ou não. Então, o objetivo maior é sempre a recuperação, no caso? Nessa parte da ecologia da restauração, sim, mas sim da conservação. E a ecologia também tem uma grande contribuição, principalmente aqui no estado do Acre, que tem um grande apelo e um histórico do extrativismo, também de impor os limites para essas atividades que manejam os recursos naturais, né? Até que ponto podem ser feita a extração de indivíduos de uma determinada espécie para manter essa espécie sem um risco de extinção local. Ou seja, a gente tem um grande potencial, tanto vegetal como animal. Sim, né? Tanto da flora quanto da fauna. E existe alguma proposta de atividade econômica em cima, por exemplo, de animais silvestres aqui no Acre? Sim, há algumas. A gente não trabalha diretamente com isso, mas sim há iniciativas de manejo da fauna, né, para criadouros para comercializar a carne dessa fauna. E então sim, então esses são ou animais silvestres ou criados em cativeiros adequados, né, para o seu manejo. Porque eu vejo que é um grande potencial. E você, por exemplo, por exemplo, o pessoal adora aqui a carne do veado, né? Carne de caça. Carne de caça, principalmente o veado é a carne mais nobre aqui. Bom, se você sai caçando os animais, você pode acabar com eles, né? Ou comprometer uma população numa região onde aquela população de veados é estratégica ali para a manutenção do ecossistema local. Agora, se você tem um criador, você pode devolver uma parte para a floresta e comercializar a outra. Agora, por que é tão difícil você estabelecer isso no estado? Por exemplo, parece que tem sérias restrições para você cuidar de animais. Aí tem toda uma parte de legislação que também é complicada, que tem a fiscalização, tem as licenças que têm que ser obtidas, a saúde desses animais também. Então, por exemplo, se o empreendimento fracassar, esses animais não podem simplesmente ser devolvidos à natureza assim, de qualquer forma, né? Tem que ter um estudo da saúde desses animais, se eles não vão transmitir doença para as populações nativas dessa espécie. Ficou muito tempo em cativeiro, adquiriu outros hábitos, outras doenças. Talvez nem sobrevivam mais na natureza. Então, tem uma parte bastante delicada que tem que ser seguida para não ter nenhum problema, que acaba gerando, então, um impacto, né? Sim, isso no caso de espécies animais. E no caso de vegetais, quando a gente fala, quando a gente fala do potencial econômico... Aí nós temos a coleta do que chamamos de produtos não madeireiros, né? A castanha, a seringueira, e os produtos madeireiros, que também é muito presente aqui no estado do Acre, nas florestas estaduais e nas áreas privadas com concessão florestal, né, que tem o licenciamento para fazer o manejo florestal. E a gente tem atualmente pesquisa científica, né, assim, no caso da ecologia de campo, ela está servindo para pesquisa científica com esse direcionamento econômico específico? Não necessariamente o econômico específico. A ecologia de campo, que é uma das disciplinas lá do programa de pós-graduação em ecologia, historicamente ela tem sido desenvolvida no interior do estado, em áreas privadas, mas também em áreas públicas pertencentes às unidades de conservação do estado, que nós temos áreas de proteção integral aqui no estado, mas a maioria são de uso sustentável, que são as RESECs e as florestas estaduais. Então, historicamente, essa ecologia de campo, então cada turma que entra no programa, ela realiza a disciplina de ecologia de campo. Então, nós já tivemos 3 edições no Parque Estadual Chandlis e agora, nesse momento, estamos realizando a 3ª edição. Estamos realizando uma edição da disciplina Ecologia de Campo pela 3ª vez na Floresta Estadual do Antimari, em Sena Madureira. Então, os estudantes vão passar 20 dias lá em campo, pondo em prática os seus conhecimentos, como você falou, e ao final, esses relatórios que eles produzem, isso é tudo repassado à gestão
aos gestores dessas unidades de conservação, que vão auxiliar no seu plano de manejo da unidade de conservação. Ou seja, todas as informações voltam para o plano de manejo. Voltam para o plano de para aquela região poder ser administrada com critérios sustentáveis, adequados para a região. Isso é muito interessante. Bom, como seria a rotina de um pesquisador de campo desse? No campo, então, como que é a rotina dele? Eu comecei falando da ecologia é uma ciência, né? Então a gente tem sempre no nosso imaginário o cientista, aquele senhor de cabelo branco, de jaleco, enfurnado dentro do laboratório, né? O laboratório de um ecólogo, da ecologia, é a própria natureza. Então nós temos uma grande exposição aos intempéries e possíveis problemas que embora ela é bela, mas ela também pode proporcionar alguns problemas. Ela é bela, mas mortal, né? Você tem que ter cuidado para adentrar nela. Então, por exemplo, no Acre e na Amazônia em geral, nós temos uma particularidade que é a dificuldade de acesso, seja por terra ou por água, né? Então, dependendo da época do ano, você vai enfrentar atoleiros para chegar na sua área de pesquisa, né? Ou não vai chegar simplesmente porque os ramais, as estradas estão numa condição que não, devido à intensa chuva, você não chega. O deslocamento por embarcações também tem o seu risco. Então, pensando nisso, lá no nosso programa, antes de o estudante realizar a ecologia de campo, ele faz uma outra disciplina que chama Técnicas de Segurança em Campo, que eles também têm noções de como se orientar dentro da mata, usar uma bússola, usar um GPS, extrair pontos desse GPS para fazer delimitar uma parcela para fazer um trabalho. Vamos precisar, durante o trabalho de campo, pernoitar dentro da mata. Então, o que precisamos levar para pernoitar, para passar uma noite dentro da mata? Ou a gente tem simulações de acidentes que podem ocorrer no campo. Alguém quebrou o pé, por exemplo. Como, então, transportar essa pessoa até um local seguro para dar um atendimento melhor? A gente tem simulações de deslocamento pela água. Então, um grupo está deslocando pela água numa embarcação, numa canoa, e essa canoa vira. Então, você tem que saber voltar para essa canoa. Parece uma coisa simples, mas quando você está com calça, bota, mais mochila, e um monte de apetrecho, como que você volta para essa embarcação? Não é simples, não. Não é simples. Ou o seu colega de trabalho tem um mal súbito no campo, você tem que fazer uma reanimação, algo. Tudo isso talvez hoje, o programa de pós-graduação em ecologia seja o único programa na área de ecologia que ainda mantém uma disciplina voltada à segurança em campo. A maioria dos outros programas são no sul, sudeste, infelizmente as áreas de floresta, as áreas naturais da região sul e sudeste já são muito próximas de um grande centro urbano. Então, facilmente, de um parque, você acessa um centro urbano. Essa não é a realidade da Amazônia, felizmente. Não. Você tem grandes áreas ainda naturais e que distantes dos centros urbanos, né? Mas, ao mesmo tempo, é um risco para o pesquisador, né? Então, ou seja, ele tem que ser preparado, assim, no básico do que seria uma sobrevivência na selva, então. Não chega aos níveis militares, mas sim, tem que ter uma noção de orientação, de avisar quando está indo. Uma regra fundamental é nunca se adentrar na floresta ou ir a campo, como a gente fala, sozinho, sempre acompanhado de outra pessoa, né? São regras que alguém que trabalha com a natureza, que tem o seu laboratório, que é a natureza, precisa ter para encarar esses desafios. Como no caso, por exemplo, um pesquisador de campo, ele além de fazer todo esse preparo, estudar previamente a região onde ele vai, né, para ter uma antecipação do que pode acontecer com ele, ele também é obrigado a se apropriar um pouquinho da sabedoria das pessoas que vivem no local, né? Aprender muito com os ribeirinhos, com as pessoas que vivem na floresta. Exatamente. Geralmente, todo o trabalho de campo que é feito pelos nossos estudantes e professores sempre tem um acompanhamento de alguém da localidade, que conhece a região, né, que sabe dos perigos, sabe navegar nos rios, né, porque nem todos nós temos essa noção. Então, precisa ter isso e precisa desse suporte. Sem o suporte dessa população local, não é possível fazer a pesquisa. De fato, eu me lembro que uma vez eu fui ao Xangres e estava
acontecendo uma pesquisa de campo. Eu entrei com um pesquisador dentro da floresta, né, para ver as armadilhas fotográficas, que a gente diz, né, as fotos dos animais que ele dispara quando ele passa, né? E a gente estava sendo, vamos dizer, farejado, circundado por uma onça. Os moradores tinham avisado que ali que a gente estava entrando tinha uma onça por ali e tal. E a gente, quando voltou para a praia, viu a pata dela assim, impressa na prainha do rio. Ou seja, ela realmente estava farejando a gente. O aviso foi bem dado. A gente não ficou muito tempo por ali. Mas é sério. O que um pesquisador, ou eu, no caso, um jornalista, um pesquisador faz diante de uma onça pintada, assim, no meio da selva? Nada, né? Praticamente não fica sem reação. Realmente tem que seguir a risco os conselhos e as orientações. Vocês, nesse sentido também, por exemplo, vocês são cientistas, mas assim, esses saberes tradicionais das pessoas que estão ali já deram, assim, vamos dizer, alguma dica importante no sentido científico para vocês? Algum conhecimento que é tradicional, que eles não sabem porque é passado de geração em geração, conhecimento empírico, eles não sabem o pressuposto científico por detrás daquilo. Mas esse contato com ribeirinhos já deu margem para vocês desenvolverem alguma coisa? Não especificamente o nosso grupo, mas outros grupos dentro da UFAC, sim, tem, com base nessas informações do conhecimento tradicional, tem procurado substâncias com aplicação medicinal ou alguma outra aplicação. O tanto que, questão de, acho que 2 anos atrás, foi aprovada a lei da biodiversidade, se eu não me engano, que é justamente para regulamentar como pesquisadores e grandes companhias vão acessar esse conhecimento tradicional, porque sim, muito desse conhecimento tradicional tem um potencial de pesquisa e de uso de novos medicamentos e tudo, enfim, estética, fármaco, alimento. Então, há 2 anos, cerca de 2 anos atrás, teve lá o nosso próprio programa foi sede dessa discussão dessa lei com essas populações tradicionais e como regulamentar essa relação de quem tem interesse em explorar isso e de quem detém esse conhecimento e de como essas pessoas vão ter um retorno financeiro por conta disso. Olha, eu como jornalista, assim, a gente observa o movimento da sociedade em que a gente está. Eu percebo que aqui a gente tem um potencial econômico incrível, mas por falta de pesquisa, de incentivo, a gente ainda não chegou nos produtos, nem na forma adequada de comercializá-los, não digo de todos os produtos, né? A gente já tem uma cadeia do açaí, etc. Mas assim, tem N produtos na floresta que poderiam estar sendo pesquisados, vendo o potencial econômico dele, favorecendo essas populações para elas não precisarem migrar para cidades sem condição nenhuma. Então, isso está sendo ativamente buscado ou não? Ainda estamos nos passos iniciais desse movimento? Na minha opinião, eu tenho pouco tempo ainda de Acre, né? Completei 4 anos. Eu imagino que ainda, por mais que os esforços sejam grandes nesse sentido, ainda nós estamos num estágio incipiente, inicial. Faltaria o quê? Mais incentivo, mais dinheiro, mais verba para os pesquisadores, no caso? O que precisa? Assim, isso, a parte da pesquisa, também, sim, temos uma limitação, sim, na parte de recursos financeiros. Bom, nós estamos passando por um momento de crise atualmente, né? Tivemos cortes drásticos nos recursos financeiros. É uma crise para o social, né? Não é uma crise para certos setores da sociedade. É uma crise para o povo, né? Porque certos setores estão muito bem, a gente sabe disso, né? Então, quando temos esse momento de crise, a pesquisa, a área de ciência, é uma das primeiras a sofrer cortes. Então, por exemplo, nós estamos com essa turma que está lá no Antimari, fazendo a ecologia de campo, são 16 estudantes. Né? Todo estudante da pós-graduação, ele recebe uma bolsa de estudos, que é do governo federal. E desses 16, apenas 5 têm a sua bolsa de estudo. Os outros 11 estão desamparados de bolsa, ou se a família dá um suporte, ou eles não conseguem completar o curso. Ou seja, um setor tão estratégico para o país é relegado assim e isso é independente de ser ecologia, qualquer área da ciência hoje vive isso, né? Há um movimento muito forte, até nas mídias, de cientistas de universidades de grande expressão, simplesmente falando que as pesquisas vão parar.
Porque se a gente não produz resultado, pesquisa científica, a gente sempre vai ser um exportador de mercadoria, de matérias-primas, não vamos fazer produtos. E grande parte da nossa pesquisa estão nas universidades. Né? Estão nas universidades na forma de dissertações de mestrado, teses de doutorado. Isso a gente está falando em bolsa, sem ainda o dinheiro para desenvolver um projeto de pesquisa, que também tem o seu custo. Né? No caso, está em discussão também a questão de pegar a universidade pública e tornar ela paga. Isso seria péssimo, né? Seria um problema também. Mais um tiro no pé, né? Mais um. Bom, a gente tem 3 perguntas, o programa está chegando ao fim. Eu vou resumir as 3 perguntas, professor. O senhor responda a elas assim, acho que muitas delas já foram previamente respondidas, né? Bom, por que a disciplina, no caso de ecologia de campo, é tão importante para a formação de futuros profissionais? Acho que o senhor respondeu isso. A gente já falou. É uma questão de experiência, né? Uma questão de estar lá na prática e fazendo a coisa acontecer. Em que áreas essa disciplina já foi realizada? O senhor também já deu uma pedra no Xandes, geralmente nas UCs, né? As últimas edições têm sido nas UCs. Unidades de conservação de uso sustentável ou de preservação total, né? Integral. Então, nesse sentido, a última pergunta, qual seria a importância dessas unidades de conservação para essa disciplina, né? Que tipo de produtos vocês podem gerar, né? Porque a gente tem várias unidades de conservação em locais diferentes do Acre, com ecossistemas diferentes, que proporcionam pesquisas diferenciadas, acredito. Então, assim, que tipo de produto vocês estão gerando e pode ser gerado ainda? Eu acho que, falando da importância das unidades de conservação, as unidades de conservação não são só importantes para a disciplina de ecologia, para pesquisadores irem desenvolver seus projetos de pesquisa, mas para a conservação em si, né, dessas grandes áreas. O Brasil já tem 2 dos seus biomas, que é o Cerrado e a Mata Atlântica, estão ameaçados de extinção. Nós não estamos falando da extinção de uma espécie em específico. Nós estamos falando da extinção de biomas. Então, a Amazônia, ela tem historicamente sofrido impactos, tem sido fragmentada, desmatada. Então, essas unidades de conservação asseguram a conservação da biodiversidade da maior floresta tropical, que é a Amazônia. Né? Do mundo, né? Do mundo. A maior parte de floresta tropical do mundo está no Brasil. Se a gente conseguir perder essa floresta para o agronegócio, por exemplo, quem mais ameaça? Isso seria uma catástrofe mundial. Realmente nós teríamos aí as projeções, modelos que, tirando a Amazônia do mundo, nós vamos comprometer seriamente a manutenção da vida no planeta. E ou isso seja, vai desequilibrar o clima, vai desequilibrar tudo. Ciclo de água, de carbono. Ou seja, pode ser o fim da humanidade. Com certeza. Puxa vida. Bom, gente, tem algo mais, professor? O programa está chegando ao final. Tem algo mais? Só para dar uma visão mais otimista, então, sim, eu acho que temos que saber conservar, mas também temos que saber conviver com a floresta, tirar produtos dela e dar o devido valor a esses produtos. Eu acho que isso é o que também você estava falando o que falta para alavancar certas cadeias, é dar o devido valor a esses produtos que saem da floresta, e para que a pessoa que vive desses produtos realmente tenha a sua renda baseada nesses produtos e não uma renda alternativa via uma implementação de uma pastagem ou algo mais degradante para o ecossistema florestal. Perfeito, professor. Muito obrigado.